Para acessarmos esse conto, vamos expirar, soltar o ar, respirar profundamente e sentir esse corpo, sentir essa casa, sentir esse lar, se reconhecer nesse lugar, sentir esse aconchego, esse lugar psíquico interior, que é o lugar onde a gente realmente encontra esse abrigo. Então, nessa respiração profunda, a gente, dentro dessa casa, nessa casa, essa casa é a casa das nossas histórias, né? O nosso corpo, ele se aquece, se nutre, a gente conta, a gente ouve, e nesse silêncio nós vamos permitir ouvir essa história. Eu entrego as chaves para vocês. Então vamos ao conto. Dizem que ela nasceu num castelo, um reinado bem distante. E não era um castelo apenas de pedra, lá se ouviam muitas vozes, 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 vozes. As grandes paredes erguidas ali com histórias repetidas de gerações, gerações, gerações. Haviam retratos de mulheres, mulheres que sorriam demais, homens que não podiam chorar. E naqueles corredores ecoavam conselhos como preces. Seja uma boa menina. Olha, seja útil ali. Você tem que ser escolhida, seja discreta. E ela foi. Ela aprendeu logo cedo a vestir as roupas daquele reinado. Vestidos costurados com grandes expectativas. Muito bem costurados, aliás. Sapatos moldados ali para caber em caminhos que já estavam traçados. Diziam quem ela poderia ser. E como toda criança que ama sobreviver, ela acreditou. Ela acreditou que aquele castelo era o seu mundo e que o mundo era aquele castelo. O tempo passou, passou e as roupas começaram a apertar. Tá difícil aqui. Mas isso não foi de repente, foi um incômodo que apertou, mas eu consigo usar. Eu ajusto, abro um pouquinho. Uma pedra pequenininha no sapato que fazia com que ela permanecia. E ela sorria naquelas festas daquele reinado. Mas ao deitar-se, ela sentia. Tinha algo que não estava muito bem, algo que não era seu. E então, certa noite, quando o vento atravessou as frestas daquelas torres, deu uma vacilada naquele fogo. Não era uma voz externa, era um chamado. Ela retirou o vestido, depois outro, mais um. E cada tecido que tocava o chão fazia um barulho seco, como se um galho tivesse partindo. E ela, em pé, nua diante aquele silêncio escuro, ela calçou um sapato que era um pouco mais folgado. Ele era simples, firme, mas não tinha nenhum brasão. Colocou algo bem confortável e saiu caminhar. Ela caminhou, caminhou até que ela chegou numa ponte, mas aquela ponte era uma ponte muito antiga. E ela sabia que poucas pessoas cruzavam aquela ponte. Diziam que depois dessa ponte tinha uma floresta e essa floresta ela não oferecia garantias nenhuma, mas ela estava ali sozinha e ela decidiu atravessar. Tinha um ar ali com cheiro de terra molhada. Ela sentiu uma liberdade diferente, mas também sentiu muito medo. E logo veio algo maior, um alívio, uma sensação de, ok, tem algo que parou de doer. E ela caminhou. E caminhando entre as raízes, entre as sombras,
ela foi se sentindo melhor e bem longe, distante, ela avistou uma fogueira. E ela foi para aquela direção, seguiu aquela chama. E ela viu que perto tinha uma casa, pequena, mas muito viva. Aquela casa parecia que respirava, como aqueles animais antigos grandes. E ela foi devagar. Hora que ela chega frente à casa, ela só empurra a porta. E a casa parece que acolheu ela. Logo no hall de entrada, não tinha móveis. Tinha apenas um espelho. E aquele espelho não refletiu a imagem dela. Aquele espelho, ela sentiu um campo pulsante ali, algo que era indomável. E ela se sentiu acolhida pela casa. E ali, não com palavras, mas parece que os ossos dela recebeu alguma mensagem. E ela adentrou-se. Apenas alguns passos e ela já estava naquela sala, uma sala linda que recordava um pouco a sala do castelo onde ela morava, um lugar onde no castelo você recebe pessoas, mas às vezes ela também podia se entregar ali para um breve descanso. Mas aquela sala da floresta tinha algo diferente. Pendurava assim umas máscaras e ela olhou para aquelas máscaras, e ela, nossa, são máscaras muito bonitas. Máscara da filha obediente, da mãe forte, da mulher que suporta em silêncio, ou então daquela que não deseja mais, daquela mulher que reza enquanto sangra. E ela foi tocando e sentindo cada máscara daquela, mas sem arrancar nada, sem amaldiçoar. Ela apenas com as mãos foi sentindo. Ela percebeu que muitas vezes ela tinha usado aquelas máscaras e não foi nada de ruim ter acontecido isso. O ruim foi ela ter se confundido com essas máscaras. E de repente uma máscara cai, pum, faz um barulho e o eco vai para a cozinha. E ali ela, tem algo aqui. Meu estômago parece. Ela sentiu um ronco, fome. Tinha um cheirinho vindo da cozinha. E lá ela foi. A cozinha estava um ambiente um pouco quente, tinha algumas panelas que ferviam lembranças ali. No forno tinha um bolo, mas esse bolo já tinha queimado, porque o fogo já tinha apagado faz tempo. Mesmo assim, ela sorriu e falou: nem sempre o calor vem só de fora. No fogão, um caldo, uma sopa que parecia estar sem tempero. Ela pega ali a faca, corta, acrescenta algumas coisas, retira alguns excessos, ajustes quase invisíveis. A avó dela dizia, ela lembrou da avó, que cozinhar era como conversar com os quatro elementos. E ali ela começou a conversar com ela mesma. E ela trouxe muitas memórias. E ali nessa conversa, nessa alquimia, ela foi deixando algumas expectativas de lado e ela se permitiu desfrutar. Sentou-se confortavelmente àquela mesa e quando aquele caldo tocou a sua língua, ai, algo parecia que acordou no ventre dela. E não era fome, era um desejo de alguma coisa, e desejo normalmente a gente se recorre ao quarto. Então ela vai para o quarto. No quarto, quando ela entra, uma cama larga, linda, mas estava sutilmente desarrumada. Ela percebe que tem algumas coisas, alguns objetos que tinham umas cores pesadas, alguns que não a agradavam. Ela retira aquilo e decide deitar-se. Naquele momento, ela sente o cheiro do lençol, parecia que trazia várias lembranças. E naquele pequeno momento morri que ela se deita, ela consegue chamar de volta aquela mulher que um dia talvez foi silenciada, a mulher que desejava, que criava, que sentia demais. Ela não pediu desculpas, ela simplesmente acolheu essa mulher. As lágrimas já estavam molhando o travesseiro e ela percebeu que
Ah, eu posso chorar mais, eu posso me lavar mais. Foi até o banheiro, tinha um espelho enorme, sem moldura nenhuma, cru, sem narrativa, sem ilusões. Ela ficou diante desse espelho por muito tempo. Se despiu completamente, sentiu os seus pés aterrarem como nunca havia sentido antes, e ela deixou aquela água cair sobre a sua cabeça como uma bênção antiga. E ali ela lavou culpas que não eram suas, lavou expectativas herdadas, lavou o medo de ser grande demais. E quando ela lavou o rosto com aquele fluxo de água corrente, diante daquela privacidade dela com ela mesma, ela conseguiu acessar a essência dos seus olhos. E ela enxergou o que antes talvez estava esfumaçado, tinha alguma coisa aqui. Agora não tem mais. Ela se enxugou, agradeceu aquele banheiro e lembrou-se que ela tinha uma menina que agora não precisava pedir permissão. E ela soube que tinha algo que esperava ela no alto daquela casa. Então ela sobe as escadas, alcança aquele aposento e percebe que no sótão haviam muitas coisas guardadas, recordações lindas. Ela começou a se lembrar de alguns sonhos antigos. Nossa, isso falavam para mim que era exagero. Ela lembrou de ideias que talvez foram julgadas imprudentes. E logo do lado uma escrivaninha. E ela recorda de um caderno da sua infância. Ela só pega e dá uma folhada nesse caderno. Tinham muitos desenhos. Inclusive um desenho que tocou profundamente de uma mulher caminhando numa floresta sozinha. Ela sorri e essa menina sempre soube. Mas com aquele caderno antigo nas mãos, ela sente um aperto no peito e ela se questiona: o que será que roubou os meus sonhos? Seria o medo? E ela continua a andar na casa. E desce as escadas. Desce essas escadas, adentra um pouquinho mais em outros cômodos, até chegar no porão. O porão era denso, o ar ali era mais espesso, parece. Ela toca a maçaneta e recua. Parte dela queria a luz, mas parte dela parecia que não. Mesmo assim, ela abre. Quando ela abre, ela viu caixas dentro de caixas, sacolas dentro de caixas, silêncio dentro de sacolas. E ela entra e ela vê fotografia rasgada, brinquedo quebrado, roupas que já não serviam mais. Ali, ela começou a observar e ela falou: não tem monstros aqui, existem forças. E talvez o que ela chamava de lixo, ela começa a enxergar uma potência. E com aquele mesmo caderno em mãos, ela, como se ela fizesse parte daquelas páginas, ela se integra e começa a escrever. E ela usa aquele caderno como um reservatório psíquico. E ali mesma, ela escreve, acende uma vela, coloca e se debruça no caderno. A luz daquela vela ilumina e sobe pelas paredes que atravessa os cômodos da casa inteira. A casa inteira parece que volta a respirar. E aí, naquele instante, ela sobe as escadas e ela lembra. Subir e descer escadas é estar viva da cabeça aos pés. Espírito e raiz no mesmo corpo. E ela volta para o centro da casa e ela percebe que na casa, no meio da casa, havia um espaço vazio. Sem nome, sem forma, sem papel, sem nenhum cômodo, nada. Nesse lugar não havia filha, mãe, profissional, esposa, devota. Ela sentiu uma presença e ela permaneceu ali até que o tempo deixasse de ser medido. Ela ficou, até decidir sair. E quando saiu, ela percebeu que, nossa, ela não era maior, ela só era inteira.
Quando ela saiu, ela percebe, nossa, mas quando eu vim, eu não havia reparado. E esses grandes portões que existem aqui em volta dessa casa, como eu não vi isso? Tem um espaço enorme aqui de defesa, um lindo gramado, um portão imponente na frente. E ela sabe naquele momento que ela pode retornar quando ela desejar. Ela se despede muito feliz daquela casa, atravessa novamente a floresta. Ela sente o sol tocar a face dela com uma firmeza, mas ela também enxerga a lua acompanhar ela naquele processo. E dentro dela, força e ternura não competiam, se integravam. Ela cruza aquela ponte e o castelo estava lá, permanecia. Mas agora não era um cenário, não era uma prisão. Ela entra no castelo. Enquanto ela caminha, passando até as mãos assim pelos corredores daquele castelo, que antigamente ecoavam aquelas vozes alheias, uma pergunta nasce profundamente, não como dúvida, mas como uma semente. Se retiro todas as histórias que me contaram sobre quem devo ser, quem permanece para contar a próxima?